Falo muito aqui também que muitos profissionais do nosso setor, enfim, é um serviço técnico, né, cara? E a maioria dos clientes não consegue entender a linguagem do Não. profissional. Então, se a gente não começa desde o alinhamento com o cliente, já é o começo da merda, vamos dizer assim, É, né? é, Já começou errado, porque uma hora vai ter alguma discussão no meio da obra, é. porque ou algo não estava em contrato, ou não foi deixado claro, né? E a gente está falando de algo simples até, né? Porque é um Simples. contrato, não é nem É. um serviço executado errado ou algo nesse sentido com Uhum. uma mão de obra que é bem mais difícil, né, Difícil. de lidar. O que acontece bastante com relação a contratos é que nós profissionais, a maioria de nós, muitas vezes, estando fazendo uma coisa corriqueiramente, ela se torna simples para a gente. Mas para quem o cliente que vai te contratar para fazer aquele serviço, talvez seja a primeira ou a segunda obra que ele está fazendo, ele não tem noção. Então, cabe a nós orientar esse cliente Educar, né? daquilo que a gente acha que é simples. Muitas vezes é simples demais para nós, para o cliente ele está perdido, não está sabendo, ele não sabia que ia acontecer aquilo. Então, você faz a previsão de tudo que vai acontecer na obra, os custos, o prazo, e orienta o seu cliente. Aonde que ele pode intervir, o que ele não pode intervir. Tem cliente que entra na obra e dá ordem para o pedreiro fazer um serviço do jeito que ele queria e não é o serviço da forma correta e atrasa tudo. Então, se você faz uma gestão do seu cliente, prepara em contrato e coloca tudo isso em contrato, e eu digo assim, contrato bem feito, um advogado amigo meu lá de Mato Grosso que falava assim, Renato, em contrato, tudo que abunda não redunda. O que é isso? Você pode repetir coisas que têm que ser feitas ou não vão ser feitas várias vezes que não há redundância no contrato, porque ele reafirma, ele fortalece aquilo para o cliente entender. Então, se você fecha bons contratos, os riscos de você também ter problemas, cliente, mão de obra, você, são bastante minimizados nesse sentido. E Então, o alinhamento de expectativa meu também, né? Deus do céu. Falando também de imprevistos, como a gente estava conversando aqui, se você tem atraso de uma possibilidade de um atraso, uma concretagem por N fatores, se você tem atraso por causa de condições climáticas, você tem atraso por muitas situações, o que você tem que fazer para prever esses imprevistos? Você não vai prever a chuva, fazer dança da chuva para resolver, você não vai fazer essas coisas e ir lá consertar o caminhão. Você tem que fazer, bom, se existe essa possibilidade, e acontece em grande parte das obras alguns imprevistos, se eu dei um prazo para execução de 100, eu sempre procuro colocar uma pequena gordura nesse prazo. Nem a mão de obra precisa saber disso. Quem que tem que saber disso é não da gordura, tem que saber do prazo é o cliente. Se você dá o prazo para o cliente, você dá o prazo para você mesmo. Bom, eu tenho um prazo de 1 ano. Tá bom, mas existe a possibilidade de imprevistos. Por que eu não vou aumentar isso para 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses? Se eu conseguir, pelos imprevistos, se forem pequenos, conseguir cumprir num ano, oh, que maravilha. Mas trabalhar no fio da navalha no prazo curto... Não, inclusive o orçamento também, né? Que é a contingência Entra ali, tudo, que é né? outra, Entra né? Tem tudo. que... Quantificação de materiais, orçamentos, tudo. Quando você passa um valor para o cliente de serviço, um quantitativo, às vezes tem cliente que fala, não, pode deixar que eu vou cotar, comprar alguns materiais, porque eu tenho um amigo. Tá bom. Aí eu peço para ele lá um quantitativo de ferragem, por exemplo. O cliente compra aquela ferragem, ele está todo feliz porque ele conseguiu um desconto, comprou e entregou na obra, tá legal. Se você fez aquele quantitativo na risca, não jogou a quantidade acima para recortes, para perdas, para alguma coisinha a mais, se você depois chega para o cliente, está faltando tantas barras. Rapaz, aquilo você cria uma animosidade com o cliente e são coisas simples de você prever. Então, sempre nos meus quantitativos, orçamentos, material... E o cliente não vai reclamar, né? Também, não, se você for transparente. Não, Exato. Ele não tem noção. E não é que eu estou fazendo meu cliente gastar mais. Não, Eu estou fazendo meu cliente feliz. A intenção, né, da gente é fazer o cliente feliz. Se sobrou algum pouco de ferragem, você consegue comercializar para outra obra e ainda devolve o dinheiro para o cliente. Fidelização de cliente. São coisas que eu estou falando aqui, que isso não está escrito em cartilha, não está escrito em nada. Isso vem da experiência. Ah, mas eu sou profissional novo, o que eu vou fazer até eu adquirir toda essa experiência? Só de você estar escutando aqui, já é uma evolução, você já está tendo uma evolução. Então, quantas imersões, quantos treinamentos você não pode fazer e não passar pelos problemas que muitos profissionais já passaram? No meu caso, é um exemplo vivo disso, né? 40 anos sempre tendo uma situação ou outra que a gente já cria isso como uma cartilha da gente
E a gente implementa isso como a filosofia da empresa, como regra construtiva, regra de planejamento e gestão, que esses problemas que para muitos é corriqueiro, para a gente minimiza ou praticamente elimina. Principalmente cuidar muito da insatisfação daqueles que nos contratam ou dos serviços que a gente está fazendo para a gente mesmo. Total. Foi engraçado esse lance que você comentou de devolver o dinheiro, porque quando a gente fazia obra de reforma de apartamento aqui em São Paulo, sim, 2019, né? Antes de fundar a VUB. E aí, cara, teve uma das obras, a gente também sempre teve muito bem essa mentalidade, né? O Guilherme, que é meu sócio, que é engenheiro civil, ele, enfim, ele tinha que estar aqui, mas infelizmente ele adoeceu, não conseguiu estar aqui. Mas ele é um engenheiro também nessa pegada, assim, muito chato, num bom sentido, né? E, cara, teve um cliente uma vez que a gente chegou e devolveu o dinheiro para ele no final da obra. O cliente falou assim, mas como assim? Que aconteceu, sabe? Eu falei, não, cara, a gente tinha separado a contingência, a gente conseguiu fazer, tá aqui. Tava em contrato já estipulado. E aí aquele cliente depois indicou a gente para outros e aí que começa, né, a se criar essa marca. Você consegue criar essa rede, você consegue criar sua clientela e você crescer. Uma das formas, não adianta, eu digo, uma das formas interessantes e boas de você fazer captação de clientes é o boca a boca, é a indicação. Existem várias formas tecnológicas de você captar clientes, captar leads, como a gente fala, que é também uma forma que eu implemento na minha empresa e capto e consigo gerar novos serviços, mas o boca a boca ele te dá aquele respaldo, inclusive para esses clientes que não te conhecem ainda. Exato. Então, você tendo essa referência é muito importante. E é então, de graça, né? Cuidar disso, eu falo, é fundamental para o empreendedor, para o profissional, seja ele com uma grande equipe, uma grande empresa, ou seja ele equipe, cuide muito, zele muito pelo seu profissionalismo e pelo seu cliente. É muito importante isso.